Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde a cada domingo nós refletimos os textos que são propostos pela Igreja para a nossa reflexão. Meus amados irmãos, hoje, por ocasião da festa da Transfiguração do Senhor, que ocorre no dia 6 de agosto, aqui no Brasil, ela é transferida para o domingo seguinte. Então, celebramos hoje, na igreja, a Transfiguração do Senhor. E o que foi a Transfiguração do Senhor? Nós vamos meditar no texto da primeira leitura, que está em Daniel, capítulo 7. Vamos meditar também um pouco na segunda carta de São Pedro, que foi testemunha ocular da Transfiguração, que está na segunda carta de São Pedro, capítulo 1. E vamos meditar um pouco no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos do 2 ao 10. E o Evangelho é o Evangelho segundo São Marcos, porque estamos aí no ano B e estamos fazendo a leitura deste Evangelho. Peço aos irmãos que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos e vamos ajudar esse apostolado católico crescer. Meus amados irmãos, o Evangelho diz o seguinte para nós. Naquele tempo, Evangelho deste domingo, Marcos 9, 2 ao 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Veja, os evangelistas e os apóstolos, e aqui eu falo dos 3 que estavam presentes, Tiago, João e Pedro. São Pedro, São Tiago e São João. Esses que estavam aqui receberam a ordem de Jesus para não dizer nada, não falar nada do que eles tinham contemplado, eles tinham visto, sem que acontecesse a ressurreição. Então, somente depois da ressurreição dos mortos era que esse mistério da transfiguração poderia ser revelado para os demais. Eles, não entendendo do que Jesus falava, ao falar de ressuscitar dos mortos, não entendendo e mesmo sem entender, ficaram calados e não disseram nada. Depois que eles contemplaram também a ressurreição do Senhor, porque após a visita de Maria Madalena ao túmulo, depois de ter visto ela o túmulo vazio, depois dela ter voltado aonde se encontrava
São Pedro e São João e contado para eles que Jesus havia ressuscitado. E quando Pedro e João correm ao túmulo, e João, que corre mais rápido e chega primeiro ao túmulo e contempla o túmulo vazio, mas não entrando, espera São Pedro entrar, e depois que entram, eles contemplam todo o mistério da ressurreição. Aí os seus olhos se abrem e eles compreendem o que Jesus havia dito aqui. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Então eles compreendem essa fala de Jesus ao verem o túmulo vazio. E assim eles anunciam a transfiguração. Meus irmãos, o que foi a transfiguração? A transfiguração foi a revelação da Trindade, a revelação do Deus que é uno e trino. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 554, revela para nós, por meio do seu magistério extraordinário, aquilo que foi a transfiguração. Diz assim o Catecismo: a partir do dia em que Pedro confessou que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, o Mestre começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém e sofrer. Então, após aquele grande momento, lá em São Mateus capítulo 16, que São Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a partir daí, Jesus começa a revelar o núcleo, o miolo, o centro da sua missão aqui na terra, que era a necessidade de descer a Jerusalém e sofrer a paixão, que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro rechaça este anúncio e é aí que Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Os demais também não o compreendem. É neste contexto que se situa o episódio misterioso da transfiguração de Jesus. Ninguém sabe do que Jesus estava falando ao falar da sua paixão. E nós vamos ver o Evangelho dizendo: primeiro anúncio da paixão, segundo anúncio da paixão. E mesmo assim, os apóstolos não compreendem. Sobre o monte, então, elevado, Jesus se eleva diante deles, diante das três testemunhas, escolhida por ele mesmo, por Jesus mesmo. Pedro, Tiago e João. O rosto e as vestes de Jesus tornam-se fulgurante de luz. Moisés e Elias aparecem. Falavam de sua partida que iria se consumar em Jerusalém. Então Moisés e Elias conversam a respeito daquilo que eles anunciaram: a paixão do Messias. Nos livros da lei, Moisés falava do Messias que iria sofrer. Nos profetas, todos os profetas, aqui representados por Elias, falavam do Messias, do servo sofredor, como diz Isaías, o profeta messiânico, a respeito da paixão do Senhor. Uma nuvem os encobre, e uma voz do céu diz: este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. Por um instante, Jesus mostra a sua glória divina. Aqui está o grande significado da transfiguração do Senhor. Por um instante, Jesus mostra a sua glória divina, confirmando assim a confissão de Pedro, que disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mostra também que para entrar em sua glória, deve passar pela cruz em Jerusalém. Então, meus amados irmãos, não existe glória
ressurreição sem antes nós passarmos pela cruz. E passar pela cruz é sofrer a paixão. Assim como disse o apóstolo São Paulo, eu completo na minha carne aquilo que faltaram aos sofrimentos de Cristo. Para Cristo cabeça não faltou nada em sua paixão, mas para Cristo membros, para Cristo corpo, faltou e falta ainda muitos sofrimentos e angústias. E é por isso que o Catecismo da Igreja Católica diz que a Igreja, corpo de Cristo, seguirá o seu Senhor na subida para o Calvário. E depois de crucificada com ele, aparentemente será tida como derrotada. Mas é aí que o Senhor vem e estabelece o juízo final, trazendo a coroa da glória para colocar no seu corpo, no seu grandioso corpo místico que é a Santa e Amada Igreja. E nós poderemos um dia dizer, como disse São Paulo, eu estou pronto, guardei a fé, encerrei a carreira e estou pronto para receber a coroa da justiça. Deve sim passar pela cruz em Jerusalém. Moisés e Elias haviam visto a glória de Deus sobre a montanha, a lei e os profetas, que são representados aí por Moisés e Elias. Tinham anunciado os sofrimentos do Messias, como eu havia dito. A paixão de Jesus é sem dúvida a vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus. A nuvem indica a presença do Espírito Santo. Você pode até ver aí nessa imagem que você está contemplando, a nuvem por trás aí de Moisés, Jesus e Elias é a presença do Espírito Santo. Lembra que Deus falava com os seus sumos sacerdotes no templo por meio de uma nuvem? Lembra que o profeta Elias, pedindo ao seu servo para olhar para o mar e ver o sinal da chuva, é dito a Elias pelo seu servo, eu não vejo nenhum sinal, senão uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias diz, este é o sinal. Então, esta nuvem aí representa, segundo a patrística, segundo muitos padres da igreja, o Espírito Santo. O Espírito Santo. A nuvem é a presença do Espírito Santo. A Trindade inteira aparece. O Pai, na voz, quando diz, este é o meu servo, ou este é o meu filho. O Filho no homem, que está aí, Jesus Cristo. E o Espírito Santo na nuvem clara. Glória a Deus. Que mistério maravilhoso. Essa é a Trindade. Essa é a manifestação gloriosa do Deus uno e trino, na pessoa do Filho, na nuvem que é o Espírito, e na voz que é o Pai que diz, este é o meu Filho, escutai o que ele diz. Aí está a Santíssima Trindade. Nós podemos contemplar isso. Se você, meu irmão, continuar lendo aí o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 556 ao 556, concluindo a leitura, você vai ver coisas maravilhosas. Agora nós podemos ver, de maneira extraordinária, o testemunho que o apóstolo Pedro dá na segunda leitura de hoje. E eu queria que você pudesse escutar com atenção. São Pedro aqui, depois de compreender aquele mistério de que só poderia falar dessa gloriosa visão que tiveram, depois da ressurreição de Jesus, aqui Pedro, na sua carta, já escreve
dando testemunho do que viu. Assim como o evangelista São Marcos, que é discípulo de Pedro, deu testemunho, como nós vimos no Evangelho. Veja o que São Pedro diz, testemunha ocular da transfiguração. Caríssimos, não foi segundo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Então São Pedro está dizendo, olha, não é fábula, não é invenção da mão do homem, não é criação de alguém que começou a contar historinhas da carochinha, mas nossos olhos viram. Eu sou testemunha ocular. Ele diz, efetivamente, não é uma coisa morta, não é uma coisa sem vida, não é uma coisa sem ação, mas efetivamente ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia, este é o meu filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Então São Pedro está dizendo, olha, não foi uma fábula, não foi uma historinha, mas eu vi e ouvi o próprio Pai, do esplendor de sua glória, se manifestar e dizer, este é o meu filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. E São Pedro diz, esta voz, nós a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Então Pedro diz, nós ouvimos a voz vinda do céu. Não foi uma voz frágil, uma voz humana que falava ali naquela montanha, como se houvesse alguém escondido dentro de um arbusto e falasse aquilo para vamos dizer assim, para zombar de nós. São Pedro diz, não, esta voz nós a ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Essa estrela da manhã é nosso Senhor Jesus Cristo, que São Pedro diz que se levantará ainda um dia de maneira ainda maior, mais ampla, né? mais efetiva, quando Jesus voltar no último dia. Ele diz, até clarear o grande dia, e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Glória a Deus. Isso tudo aqui que São Pedro explica é para mostrar, para revelar a grande profecia de Daniel, falando da Santíssima Trindade, falando do Cristo, falando da transfiguração do Senhor, podemos assim dizer de maneira indireta. Veja o que diz o profeta Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou o lugar. Esse ancião de muitos dias é Deus Pai. Deus Pai. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Veja como ele descreve o Senhor, né? A roupa branca, ou seja, santidade plena, santidade completa, sem nenhuma fagulha de treva. Seus cabelos brancos como a lã pura, ou seja, esse cabelo branco significa a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Deus que é a sabedoria por excelência e que conhece tudo, onisciente, tudo sabe, tudo conhece. Seu trono eram chama de fogo,
ou seja, mostrando aí a sua glória também, o seu esplendor. E as rodas do trono como fogo em brasa. Né? Continua Daniel, derramavam-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviram-no milhares de milhares e milhões de milhões. Assistiram-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, Jesus Cristo, aproximando-se do ancião, aproximando-se do Pai, de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder. Olha, a transfiguração do Senhor Jesus revela por meio da transfiguração a sua glória da ascensão. E os apóstolos presenciaram isso. E Daniel mostra a ascensão do Senhor, o Senhor Jesus que senta no trono para julgar vivos e mortos. Daniel mostra isso. E na transfiguração do Senhor é dado a ver, por meio dos apóstolos, uma fagulha desse grandioso mistério. Veja o que diz. Foram-lhe dado ao Filho poder, glória e realeza. E todos os povos, nações e línguas o servirão. Seu poder é um poder eterno, que não lhes será tirado. E seu reino, um reino que não se dissolverá. Meus irmãos, que maravilha! Que maravilha! A primeira leitura de hoje revela aquilo que a transfiguração do Senhor veio revelar exclusivamente para os 3 apóstolos, para os 3 mais achegados de Jesus. E assim, meditando esse grandioso mistério da transfiguração do Senhor, da manifestação gloriosa da Santíssima Trindade, que é um só Deus, da manifestação gloriosa do ancião de muitos dias sentado num trono, com cabelos brancos, com as vestes brancas, que é o Pai, manifestado na transfiguração por meio da voz que diz: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Por esse outro, como que um filho de homem vestido de branco, que também se aproxima do grande ancião de muitos dias, Jesus Cristo, que se aproxima do Pai. Este será aquele que vai estabelecer o seu reino definitivo e que não tem fim. E um dia, meus irmãos, assim como Cristo, que revela na transfiguração a sua glória, teve que descer do monte da transfiguração para sofrer a paixão em Jerusalém. A igreja também, como eu dizia, necessita descer, aí prefigurada, representada pelas colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Os 3 colunas da igreja, como disse São Paulo. Eu fui ter com os colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. A igreja representada nesses 3 grandes apóstolos também precisam descer da montanha da transfiguração, da montanha da glória, da manifestação da glória, para sofrer com o seu Senhor a paixão. E somente depois da paixão poderemos cantar o salmo que hoje a igreja nos propõe. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. Assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória, porque vós sois o Altíssimo, Senhor.
muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Aleluia, aleluia, aleluia.